Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. O objetivo do podcast passa por falar aqui um bocadinho de desporto em geral, não só de futebol, mas todo tipo de esportes, portanto, desde o cricket ao rugby, passando um bocadinho pela malha e xadrez, vamos abordar todo tipo de esportes, todas as semanas. Portanto, vamos ter aqui a primeira parte do episódio um bocadinho mais dedicado ao futebol, e a segunda parte do episódio dedicado aos temas quentes de outros desportos. Antes de falarmos de cada desporto, teremos aqui o nosso segmento dos contra-ataques, em que cada um escolhe temas rápidos para falar aqui durante a semana. E depois passamos aos temas quentes. Eliezer, como é que te sentes aqui nesta noite, dia 10, animado para este início de podcast? Sempre animado, mal posso esperar. Ok, então vá, vamos lá começar com isto. Se calhar começamos aqui pelo teu contra-ataque. Que tema é que gostarias de destacar nesta semana? Eu acho que o tema que eu gostaria de destacar esta semana que faz mais sentido é um tema que tem estado muito quente, que é o regresso do Neymar ao Brasil, né? O regresso ao Santos. Finalmente, depois de um ano e meio quase que parado, por causa da lesão no joelho, o homem finalmente volta ao Brasil e inicia a sua jornada de recuperação para poder estar apto para o Mundial, que é o seu objetivo maior de carreira, não é? Exato. Certo. Houve certas controvérsias pelo facto de ele não ter dobrado o joelho no momento em que ele se deitou para beijar o logotipo no Na campo. apresentação, Exato, levantam-se muitas questões sobre se ele está mesmo 100%. Futebolisticamente, nos dois jogos que ele já fez, as exibições foram assim um bocado mornas. Há uma certa ansiedade e tenho de admitir, acho que não só de minha parte, de tua e de qualquer adepto de futebol, pelo primeiro gol dele, não é? E obviamente em casa, não é? Em casa. sem dúvida. Já se fala da possibilidade de que se ele tiver em bom ritmo, que de acordo com o que Jorge Jesus disse, vamos ver, não é? O Jorge Jesus teve assim alguns takes não muito Houve bons, polémica, houve sobre, polémica. exato, sobre a recuperação dele e a capacidade dele física. Mas se ele tiver em condições, já se fala de uma possibilidade até de, se calhar, de empréstimo para o Barcelona ou para outros clubes que lhe possam, se calhar, usar assim como joker ou como um playmaker a vir do banco, até que depois possa também, se calhar, isso ajudá-lo para a questão da convocatória e a preparar-se fisicamente para o Mundial. Mas vamos ver. Não é? Sim, há sempre aquela expectativa, né? O Neymar é um jogador Claro. que apaixona e quando está disponível é um dos melhores do mundo. No Sim, jogo que eles fizeram agora, o último, ele ficou também conhecido a estatística que ele em 7 dribles teve 7 dribles falhados, portanto não lhe correu muito bem. O próximo jogo é mas, contra o Corinthians, portanto jogo grande, derby de São Paulo, vamos ver exato. como é que Uhum, corre. sim. Claro. Houve a polémica com o Jesus. O Santos tem investido bastante com o novo treinador, o Pedro Caixinha, aqui o meu xará de apelido, não Exato. é? Portanto, para além do Neymar, trouxeram o Verón, portanto foram buscar ao Porto, o Tiquinho Soares, e mais recentemente, ainda não está oficializada a data que estamos aqui a gravar, mas fala-se do Rolaiser do Benfica, e se calhar aproveito para fazer aqui a ponte para o meu tema quente, que é a chegada do Bruma ao Benfica, com as devidas distâncias em termos de qualidade para o jogador que tu escolheste, mas acho que também é aqui um tema interessante. E eu trouxe aqui mais na lógica de como é que isto pode tirar espaço ou não ao Sheldon. Portanto, o Sheldon, Uhum. depois de um início de época um bocadinho mais apagado, inclusivamente com o Bruno Lage a ser contestado, com a não utilização, sabemos que isso deu aqui alguma polémica na conferência de imprensa, Também, naquela também. fatídica conferência de imprensa. Portanto, a verdade é que o Sheldon começou a ter aqui mais utilização, inclusivamente decidiu alguns jogos. Há a questão do Aktürkoğlu, houve os áudios vazados do Bruno Lage, portanto, não se sabe muito bem a que jogadores é que ele estava a referir quando se diz que, independentemente do rendimento, eles têm que jogar, mas a verdade é que o Aktürkoğlu desceu de rendimento e continuava em campo. O Sim. Sheldon, com a vinda do Bruma, talvez perca espaço. Eu não estou aqui a colocar em causa a qualidade do Bruma. Ele estava a fazer um bom início no Braga, portanto, Sim. boa metade da época. Pode também jogar mais por dentro. Há algumas dúvidas se ele será utilizado atrás do ponta de lança. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas. Acho que é um Uhum. jogador para contar mais aqui a partir da esquerda. Ele já jogou no último jogo. Curiosamente substituiu o Sheldon, mas numa altura em que não há Di Maria, portanto o Arthur Koglu jogou à direita. Com o Di Maria de Sim. volta, e sabemos que o Di Maria é o lugar cativo no 11,
Claro. Portanto, à esquerda, há três, teoricamente, três nomes para uma posição, portanto, não sei Uhum. exatamente como é que será a utilização, mas pode ser aqui uma não viabilização de um rendimento no jovem com potencial. Sim, claro, claro. E depois também acho que vai sempre ser muito interessante ver como é que o Benfica irá gerir isto tudo, não é? Obviamente que se calhar a pessoa lesada será o Sheldon, porque não estou a ver o Benfica a ir buscar um jogador, um rival, não é? O Braga, e um jogador importante ao Braga para depois não utilizá-lo. Seria muito esquisito se ele sobre uma chegasse e depois de facto não tivesse minutos. Acho que isso seria esquisito. Agora com a não presença do Di Maria devido à lesão, não sei qual é que é a tua opinião, se achas que há a possibilidade de jogar com ambos. O Bruma, informação, sempre conseguiu jogar dos dois lados. Ele poderia jogar de facto na direita, é uma possibilidade. Mas depois temos de ver o que é que o Lage vai gerir aqui o 11 Sim, e, e mal posso esperar para ver se ele não concorda com mais utilização de minutos sim. de Essa, jogadores. essa frase foi mítica, né? Quando ele disse que não concordava com dados estatísticos. É assim, eu acho que o Di Maria não sai do 11, né? O Di Maria é presença cativa na direita, Sim, estando claro, obviamente claro. bem fisicamente. Opa, e depois há três jogadores para uma posição. Já se percebeu que o Aktürkoğlu é um jogador que consegue render em contextos específicos, mas em espaços curtos. Num Benfica mais apoiado, que é muitas vezes a ideia do próprio Bruno Lage. Há aqui algumas dúvidas no que possa render, portanto, vamos aqui acompanhar os próximos capítulos e certamente também será um tema que podemos discutir também mais à frente Claro, noutros episódios. claro. Vamos então passar aqui para o tema quente do futebol desta semana, e acho que é um bocadinho difícil fugir ao que aconteceu na sexta-feira no Dragão, não é? Portanto, o Porto e o Sporting empataram uma bola, o Sporting a marcar, portanto, na primeira parte com um grande lance individual do Kenda, que ultrapassou ali dois jogadores do Porto, Zé Pedro e o João Mário na primeira fase, o Zé Pedro depois fez um cruzamento recuado. O Bragança falha ao remate, mas o Fresneda, depois com algum ressalto à mistura, acaba por bater o Diogo Costa. E depois na segunda parte, já a poucos segundos do final de jogo, portanto, com o gol do Dani Namazi, não é? Portanto, com aquele cruzamento frontal do Fábio Vieira, o Samu a amortecer a bola e o Namazi a marcar o gol. Sabemos que depois houve aqui algumas polémicas, algumas expulsões. Acho que vamos focar-nos mais no futebol. Falando Sim, de futebol, claro. Eliezer, como é que viste o jogo? Eh, eu vi o jogo. Eu gostei do jogo, vou ser sincero, eu gostei do jogo, acho que foi um jogo com muito coração, principalmente pela parte do Porto. Eu acho que os jogadores do Porto abraçaram o novo treinador, não é? Uhum. E o discurso dele e a comunicação dele, e nota-se que há uma entrega no campo. Tanto que eu acredito que se o Porto fosse 10 ou 20% melhor do que o que é, porque em termos de plantel, se calhar é dos, não se calhar, de certeza que é das equipas do Porto mais fracas de sempre. Hum, Se o Porto fosse se calhar 10 ou 20% melhor, ou se calhar se o jogo tivesse mais 10 minutos, se calhar o Porto conseguia dar a reviravolta de facto. Mesmo sem as Hum, expulsões, né? Portanto, Mesmo sem obviamente, depois expulsões, sim, acabou, mesmo sem acabou com expulsões. 9. Sim, 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 mesmo sem expulsões não estava a pensar nisso, até porque muitas delas foram já no último minuto, foi ali no canto exato. e era o último lance. Portanto, eu acho que o Porto conseguiria dar a reviravolta caso o jogo tivesse mais tempo. Eu fiquei um bocado curioso com a questão do Sporting não se ter reforçado no mercado de inverno em termos de meio campo, não é? Uhum, É muito interessante que o Sporting continua com uma lacuna que já vinha do Ruben Amorim, né? Que é o uhum. facto da pouca presença de números 6 8 e agora com a lesão do Mitoma é muito complicado, que ele é aquela Do cola Morita, que do liga. Morita. O Morita, desculpa, pois é, Do peço Mitoma. desculpa. O Mitoma foi o que recusou na Al-Nassr e que marcou Pois este é, fim de semana. que eliminou a minha equipa, o Mitoma. Já estou acusado de preconceito. Exato, exato. O Morita, mas sim, a questão do Morita, que é a cola que liga ali a defesa e o meio campo, eu acho que sente-se muito. Isso sentiu-se muito na segunda parte. Depois também houve um certo cansaço do sentido do Yulman na segunda parte, um grande esforço dele na primeira parte, então isso acabou por dar mais ímpeto ao Porto. Mas pronto. E como é que tu estás a ver aqui com Anselmi esta não titularidade absoluta do Fábio Vieira, visto que eu lembro-me de estarmos a falar uma vez e tu dizeres um facto que é muito interessante, que o Fábio Vieira, pela primeira vez na carreira, se calhar está a ser titular absoluto com continuidade.
não é? Por causa das lesões e de ter Pelo saído menos tem muito essa jovem. possibilidade, não é? Pelo menos tem essa possibilidade. Sim, exato, exato. E mesmo com isso, mesmo num plantel até relativamente fraco, ele não se tem estado a estabelecer também por motivos alheios a ele, não é? Que é as opções táticas dos treinadores e também o facto da presença de um jogador que se calhar é o melhor jogador do plantel. Depois também é essa discussão que é o Rodrigo Moura, que tem características muito parecidas com ele. Como é que tu estás a ver essa não coexistência e o facto do Fábio Vieira não ter sido titular no Clássico? Sim, falámos sobre isso e muito se fala do Fábio Vieira. A verdade é que o Fábio Vieira chegou aqui a um patamar competitivo superior ao Porto, né? Portanto, entra na Premier League pelo Arsenal, mas ele nunca foi um titular no Porto na primeira passagem. Ele foi um jogador que depois, na segunda metade da época, começou a ter muito mais utilização. Foi titular em alguns jogos, mas ele não teve aquela época de afirmação verdadeiramente com 30, 40 jogos a titular. Ele salvou erro na época antes dele ir para o Arsenal. Ele tem 1900 minutos, portanto, não é uma minutagem assim tão elevada e realmente aqui tem esta possibilidade. Em relação à coexistência, não só o Anselmi, até agora a amostragem é curta, são 3 jogos, e este com um contexto um bocadinho mais específico, um jogo contra um rival mais forte, ou pelo menos da mesma craveira que o Porto, mas a verdade é que com o Vítor Bruno também, e não estou aqui a incluir pronto, o interino, porque também a amostragem é muito curta, mas com o Vítor Bruno já tinha havido alguma resistência a colocar o Mora e o Fábio Vieira a coexistir. Eu sinceramente eu acho que o Porto vai ser tão melhor quanto a coexistência dos dois for feita. Eu acredito e admito que possa não ser uma coexistência à partida óbvia, ou pelo menos que possa trazer aqui alguns problemas do ponto de vista, eventualmente, da largura, apesar de que no sistema do Anselmi há muito potencial para os alas fazerem esta largura e terem, portanto, o Fábio Vieira e o Mora a jogar mais por dentro. Admito que sim. Agora, o que fiquei mais surpreendido foi com o recuo do Mora, principalmente na primeira parte, era uma coisa que eu não estava muito à espera. O Mora jogou um bocadinho mais atrás na primeira parte, e depois na segunda acabou por ir mais para a frente. Um, uma surpresa também, e eu achava, e creio que falámos também sobre isso um bocadinho antes do jogo, eu achava que ele ia ter um médio entre os centrais, tal como fez com o Maccabi, portanto, até agora em 3 jogos, e sabemos que o Anselmi gosta sempre de utilizar o médio como central do meio, e até devido à instabilidade dos centrais no jogo contra o Rio Ave e a não possibilidade de utilizar o Otávio, eu achava que iria ter um médio entre os centrais. A verdade é que não aconteceu. O Tomás Pérez veio, à partida, é um jogador pensado para esse sistema, um jogador do Newell's, o clube que o Anselmi é treinador, portanto, um jogador que ele conhece bem. É aqui importante perceber como é que vai ser essa utilização. É um jogador de 19 anos, vem da Argentina, pode não ter uma afirmação assim tão imediata, Claro. mas pronto. Mas a verdade é que vamos ver como é que isso corre e como é que é a adaptação e como é que vamos ter aqui o E, Porto nos se, próximos e tempos. o que é que tu acharias que seria a melhor opção caso o Fábio Vieira tivesse entrado a titular? Ele entraria no lugar do PP ou entraria se calhar no lugar do Eustáquio e jogava lado a lado, se calhar ali no meio? Com o Varela? Isso é uma excelente pergunta. E há muito quem diga que o Fábio Vieira pode ser um substituto do Nico. Portanto, saindo do Nico, há uma clara deficiência no Porto ao nível do transporte, ao nível do passe no meio campo. Um, Pode-se ver o Fábio Vieira com essas características. Do ponto de vista com bola, sim. Do ponto de Sim, vista sem bola, e sabemos que o tempo que os dois passam com bola no jogo é muito curto, já tenho aqui pois é. algumas dúvidas quanto a isso. Um, o Mora talvez tenha sido um bocadinho visto Mais para como fazer um desses essa jogadores. substituição. Sim, Sim. até porque o Anselmo é um jogador que diz que mais do que posições, olha a funções. Portanto, a verdade é que um Uhum. jogador, mesmo não jogando obrigatoriamente na posição do Nico, pode ser utilizado nessa função como transportador de bola, recuando um pouco mais, fazendo um meio campo a três. Portanto, ou seja, pode haver aqui um bocadinho de variantes nesse sentido. Sim, Relativamente só que, ao. só Diz, que diz, depois desculpa. só que depois há um problema, não é? Que depois é que é a questão da coexistência entre os dois jogadores, que tu disseste muito bem que o Porto vai ser tão melhor quanto a coexistência deles dois, não é? Até porque se Exato, tu recuares o Mora para fazer mais esse trabalho de transporte de bola e de condução de bola, vais perder se calhar uma das melhores qualidades dele, que é a capacidade de decisão do último passo ou ali mais sim, próximo da área. E se usares o Fábio Vieira com isso, se calhar também vais perder muito a questão dele desequilibrador ali no último terço, de poder deambular e fazer cortes de diagonal para dentro, por trás do número 9 e se calhar e também perder a sua capacidade finalizadora que ele tem, não é? Portanto, exato. A verdade é se que é um eles jogador que coexistiram na oferece última isso, meia hora.
A verdade é que Hum? quando o Fábio Vieira entra, eles depois coexistem na última meia hora e curiosamente o gol do Porto surge de uma iniciativa do Fábio Vieira. Ou seja, o Fábio Sim. Vieira com bola, quando tem o espaço, e apesar de obviamente não estar a fazer a época mais chamativa ou a época que as pessoas tinham essa expectativa quando ele veio e que tu bem disseste, Uhum. a verdade é que há poucos jogadores no plantel do Porto que com bola consigam decidir. E se tu tiras os poucos jogadores que com bola conseguem decidir, estás mais perto de não ganhar os jogos, principalmente contra blocos mais baixos, que não é o caso do Sporting teoricamente, mas foi o caso do Sporting na Sim, segunda parte, e sim, poderíamos falar aqui um sim, bocadinho também sobre isso, que é sim, claro. o que é que tu achas, o que é que tu achas que se deve o recuo do Sporting? Achas que foi, portanto, falando aqui da segunda parte, achas que foi mais o Porto que o obrigou? Achas que foi uma questão física? Achas que é uma característica mais do Rui Borges nas segundas partes? O que é que tu achas? Ou Eu um acho, bocadinho eu de acho tudo? que eu acho que, para ser sincero, acho que é um bocado de tudo. Eu acho que o Porto de certeza obrigou. Eu acho que o discurso do Anselmi no intervalo, obviamente que não sei o que é que ele disse, obviamente, mas acho que foi muito para puxar a garra dos jogadores. Aquilo que tu falaste sobre a questão da entrada do Fábio Vieira nos últimos 30 minutos, eu acho que essa coexistência, não sei se é o melhor exemplo, porque o jogo já estava muito partido e aquilo era um bocado vão para a frente e ver no que dá, não havia propriamente uma O Porto questão acaba com seis estrutural. avançados. O Porto acaba com seis Exato, avançados e apenas com dois defesas. Portanto, exatamente, ou seja, foi muito por aí e havia uma certa salganhada, hum, se podemos assim dizer, mas eu acho que era uma coisa que eu ia falar a seguir, e ainda bem que tu perguntas, que é a questão da postura do Rui Borges. Eu acho que o Rui Borges ainda é pouco agressivo nos jogos grandes. Eu acho que ele é um pouco agressivo nos jogos grandes. Eu acho que ainda não houve aquele clique. Não sei se é por questões de comunicação, não sei se é por questões de transparência com o que é que ele quer dos jogadores, ou se é uma questão de falha ali. Não sei se calhar também deve-se pelo facto dele não estar, desde que ele entrou com uns 11 titular sim, algumas definido lesões, e mas com já todos os vem dos jogadores trabalhos disponíveis. anteriores dele. Já vem um Sim. bocadinho dos trabalhos anteriores dele Sim, que também. sim. Ele no Guimarães também teve ali aquelas questões de certos, de vários pontos que ele perdeu nos últimos minutos. Sim, exatamente. Depois também há por aí. Eu acho que ele ainda não está com aquela agressividade de treinador de equipa grande, não é? E acho que isso Uhum. também se notou-se um bocado nos jogos do Sporting na Liga dos Campeões, em que se calhar perdeu alguns pontos quando não podia. O Sporting podia ter-se apurado com uma qualificação muito melhor. Mas pronto, não sei se é uma questão dele, se é uma questão do plantel, se é uma questão de o facto dele não ter os melhores jogadores disponíveis devido a lesões. Eu acho que é uma coisa também, como tu disseste, do Anselmi, eu acho que o Rui Borges também tem um espaço amostral relativamente curto. Uhum. Depois também houve a questão que falámos antes, que o Sporting reforçou o meio-campo, no mercado de inverno, então temos de ver. Eu gostava de esperar, dar um bocado mais tempo e acho que as próximas exibições da Liga dos Campeões, não é, da fase eliminar, vão, Agora com o vão dizer Dortmund. muito, vão dizer muito do que é realmente o Rui Borges e a forma como ele interpreta estes jogos grandes, não é? É. Sim, o Rui Borges, ou seja, apesar do espaço amostral ser curto, e concordo em plenamente com tudo o que tu disseste, a verdade é que ele já fez vários jogos contra equipas grandes, porque acabou por já jogar duas vezes contra o Benfica e duas vezes contra o Porto. Exatamente. E os resultados são bons, ou seja, duas Estou vitórias, relativamente dois positivo. empates. É verdade que perdeu o título na Taça de Liga, mas foi nos penaltis, portanto acaba por não ser Sim, propriamente o planeamento de jogo. Mas se analisarmos todas as segundas partes, até mesmo nos jogos em que o Sporting ganhou, o Sporting nunca conseguiu, por exemplo, ter mais bola que o adversário. Ou seja, isso, sim, foi. o Porto acaba quase com 70% de posse de bola neste jogo, na segunda parte. Uhum. Mas isso também me revela, e eu acho que é uma questão física. Eu acho que neste jogo em específico, e apesar de concordar com o Rui Borges, e não é só destes trabalhos, já do trabalho anterior dele, no Vitória isso se notava e até antes disso, talvez na segunda parte tem uma tendência a querer gerir o jogo, se calhar um bocadinho antes do que se pedia. A verdade é que eu acho que é uma questão física e, por exemplo, o Trincão é um jogador que se nota que está completamente rebentado, e não tem substituto. Portanto, vamos ver agora com a nova contratação, o Biel, que vem do Brasil, se pode ser opção ou se ainda vai demorar aqui um bocadinho. Eu acho que vai ser opção mais por força das necessidades do que propriamente por já estar mega pronto para jogar. A lesão Mas, do Pote, mas também sim, mas a contratação do Sporting é mais vista como um reforço, se calhar, de segunda parte ou um jogador sim, para vir do sim, banco. sim, Sim, claramente. exatamente. E é engraçado, há uma curiosidade que a alcunha dele é, é, é garçom, exatamente. A alcunha dele no Brasil era garçom, pelo facto de ele ser muito bom a fazer assistência. Ok, ok, Vamos ver, ok. vamos ver o que é que isso traduz depois.
Sim, Mas sim, em relação ao Trincão, o Edwards não contava, percebemos rapidamente sim, isso com o sim. Rui Borges. O Edwards saiu, portanto agora vem um novo jogador, vamos ver como é que ele encaixa. Mas eu acho que há aqui muito uma questão física, mas ainda assim acho que, acima de tudo, o Rui Borges poderia ter tentado um bocadinho mais na segunda parte, mas Claro, para mim o grande destaque da segunda parte é mesmo a vontade que o Anselmi mostrou em ganhar sim, o jogo. E tu não acabas um jogo com seis pessoas na frente se não o quiseres ganhar. Portanto, exatamente. revela uma coragem e revela aqui um bocadinho de Claro, disrupção no futebol claro. português. Eu acho que isso se nota, e até em termos de discurso, foi a primeira coisa que tu disseste, e na conferência de imprensa também se notou. Fala muito de futebol, explica muito de futebol, fala dos tempos de pressão. Ele tem uma conferência de imprensa deliciosa. Aconselho também aqui os nossos ouvintes a irem ouvir sobre os tempos de pressão e de que forma é que ele mudou isso da primeira para a segunda parte, principalmente na marcação como é que os médios abriam para fechar na pressão. Portanto, Uhum. eu acho que são aqui temas Mas interessantes para também, serem mas também é, abordados. sim, claro, mas também tem um contexto que temos de ter atenção e temos não posso deixar de enaltecer, é também o fator pressão de ambos os treinadores. Há uma situação em que o Sporting está em primeiro lugar, vai ao Dragão, obviamente que tentar sair com um ponto é sempre bom, não é? Claro, E o Porto está numa situação em que é o terceiro jogo do seu treinador, ou seja, o Porto está num tudo ou nada. Se o Porto perdesse contra o Sporting, o Anselmi estaria completamente confortável em termos de discurso e de crítica, porque além de ter muito poucos jogos, está a perder com o líder do campeonato. Portanto, eu acho que depois isso acaba também por, de certa forma, influenciar os treinadores nas suas abordagens. E aquilo que tu disseste do Anselmi, que é a questão do coração, acho que até nota-se a forma como ele celebra o gol. como A celebra o gol, forma como exato. ele celebra o golo Claro, diz tudo, acho eu. Não é? exato. Eh, Em ele relação celebrou como ao se Sporting, tivesse feito o 2-1. sim, em relação ao Sporting, o Sporting sofre o golo no final, há essa celebração, há esse momento de disrupção por parte do Porto. No Sporting, obviamente, acontece aqui o oposto, depois no final, há aqueles lances polémicas à parte. Como Uhum. é que achas que está a cabeça dos jogadores para os próximos jogos? Vem aí Champions, vamos falar aqui um bocadinho, não sobre a antevisão dos jogos, porque não sabemos exatamente quando é que este episódio sai e pode envelhecer rapidamente. Mas como é que achas, só abordando rapidamente, como é que achas que está a cabeça dos jogadores do Sporting? Como é que achas que está o Gyökeres? O Gyökeres claramente não estava nas melhores condições físicas. Como é que achas que vai ter a cabeça dos jogadores do Sporting Por para o acaso é próximo jogo? interessante, não estava com condições físicas, mas ele chegou assim que entrou, teve logo um lance perigosíssimo que podia ter feito o 2-0. É verdade. Isso mostra logo a diferença dele para o Arda, não é? E a forma como ele influencia o jogo. Mas se calhar se ele Ahm, estivesse bem fisicamente, estávamos a falar do 2-0 e não da exatamente, possível. exatamente, 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 Certo. exatamente, exatamente. É, exatamente, é. Eu vou ser sincero, eu não sei se os jogadores vão ficar muito afetados com isto. Eu acho que é uma questão de cabeça quente, não é? Queriam sair de lá com os 3 pontos, acabas por sofrer um golo no último instante. No futebol, todos nós sabemos que é sempre assim, não é? Quando tu sofres um golo de empate nos últimos minutos, sabe a derrota, não é? Uhum. E quem faz o golo de empate sabe a vitória, não é? Claro. Porque pronto, é aquela questão de que eu ia sair com 3 pontos, saí com -2 e o outro e que não ia ter nada, passa a ganhar um. Eu acho que foi muito por aí e depois, não é? São questões de futebol dentro de campo, as emoções estão altas, é um clássico, os jogadores acabam por pegar-se para bater o canto, não é? Que demorou mais Um do que. canto acabar com duas expulsões, não vou dizer que nunca tinha visto, mas é, é uma coisa rara. É uma coisa rara. Exato, exato. E até o Sporting, mesmo depois do gol do Porto, no lance do canto, aquilo foi perigoso, foi um lance extremamente perigoso. O Sporting Sem podia ter dúvida. feito logo Logo o o 2-1. 2-1. E Podia para ter mim feito logo revela o um 2-1. bocadinho de desatenção do Porto, porque a equipa está completamente partida logo depois de um golo e acho um Também não foi pouco só a questão estranho. de estar partida, depois também a questão de tínhamos muitos jogadores de ataque, os jogadores estavam cansados a Claro. martelar e martelar e martelar e depois acabam por, por, Por estar por um ficar bocadinho mais cansados, ficar desposicionado. esgotados e Sim, depois não, a é recuperação normal. defensiva é completamente diferente. Claro. Ok, falando então aqui um bocadinho da Champions, o nosso tópico não é propriamente fazer a antevisão dos jogos, porque, tal como disse, não sabemos quando é que este episódio sai e já pode ser Uhum. depois dos jogos, mas sim falar aqui do novo formato da Champions. Portanto, este ano tivemos aqui uma nova estreia do novo modelo competitivo, portanto, uma fase de grupos maior, algumas alterações, 8 jogos em vez de 6, uma fase adicional, portanto, agora a fase do playoff que conta com mais equipas, portanto, as equipas que ganharem agora no playoff, já temos 8 equipas qualificadas diretamente para os oitavos,
às quais se juntarão aqui estas 8 que passarem no playoff. Estás convencido com este novo formato? Tens saudades do antigo? Como é que te sentes? Eu vou ser sincero, eu no início estava relativamente cético. Eu estava um bocado cético no início quando saiu a notícia. E diria não ser o único, acho que foi uma reação da maior parte das pessoas, pelo que eu Somos dois já. percebi. Sim, exato. Mas eu acho que também o ceticismo veio um bocado porque, sendo honesto, eu acho que a própria UEFA não fez um bom trabalho de explicação de como é que aquilo ia funcionar. No início era muito confuso para perceber e acho que eles próprios também não sabiam muito bem como. Ou seja, eles sabiam como é que ia ser o formato, mas eles próprios também Como tinham vender a algumas dúvidas. ideia, se calhar, não é? Como Sim, vender a vender a ideia. ideia e é engraçado até, podemos fazer já aqui um parênteses que a UEFA, quando eles fazem o sorteio, antes do sorteio, quando eles anunciam, eles fazem uma conferência de imprensa e vão lá vários jornalistas, de alguns os quais eu sigo, e esses mesmos jornalistas disseram que a UEFA eles tinham a ideia, não é? Depois de várias simulações feitas com realidade virtual, com inteligência artificial, de que as equipas podiam apurar-se com 8 pontos. Que 8 pontos seriam suficientes para o 24º apurar-se entre 8 a 9 pontos. E nós vimos que de todo Não não, foi bem não foi o assim. caso. Não Exato. foi de todo o caso. Ou seja, eles próprios falharam muito por uma grande margem no que eles achavam que seria o mínimo de pontos necessários para se apurar entre os 8 primeiros, que eles acho que diziam que era 15 a 16, e para se apurarem que era 8. Ou seja, eles próprios também não estavam à espera, mas eu acho que correu muito melhor do que eles sequer estavam à espera. Foi fantástico. Era um formato que, de facto, vou ser sincero, eu já tinha experienciado um bocado, porque, pronto, jogo de Football Manager, e no Football Manager já é esse formato. Exato. No próprio jogo, quando experienciei no jogo, gostei, achei interessante, e na vida real foi ainda melhor. Na realidade, no futebol foi todo muito melhor, E quando acho eu. E fizeste as tu, o que é tuas que tu achaste? apostas e as tuas previsões, colocaste certamente o Lille e o Aston Villa no top 8? Ou foi uma surpresa para ti? Coloquei o Sporting no top 8. Certo, Para ser certo. sincero, Assim, para ser sincero, achei eu muito acho que este curioso o Sporting ter nível, passado abaixo do Benfica. certo, e o Mas, City lado a lado, praticamente com o Sporting. Eu exato. acho muito curioso este formato. Acho que pode trazer aqui algumas alterações, até à própria maneira como certas ideias que nós temos pré-concebidas do futebol, nomeadamente a questão do mercado de inverno, porque, Sim, portanto, atualmente temos agora o formato da Champions a decorrer durante o mercado de inverno, que não acontecia antes, e de que forma é que isso pode alterar o mercado de inverno. Vimos muitos negócios a serem feitos na última semana. Eu acho que isso pode ser uma mudança, porque os jogadores não podem ser inscritos, portanto, mesmo que os jogadores cheguem na primeira semana de janeiro, não podem jogar esses dois jogos, e muitas vezes as exato. equipas também não querem perder os jogadores nesses dois jogos, portanto, equipas que estão no formato ou da Champions ou da Liga Europa, portanto, o formato acaba por ser semelhante. E as equipas também, se calhar, estão mais focadas nos jogos da Champions do que propriamente em reforçar o plantel. Eu acho que isso pode haver essa alteração. Fala-se muito da questão de mais jogos, né? Portanto, cada vez Claro, os claro. calendários estão mais apertados, portanto, Sim. é São importante mais, perceber porque, como é que de isso. certa forma, são mais 2 jogos a meio da semana do que havia antes. Exatamente. Claro, São mais claro, 2 jogos a e meio da claro. semana do que havia E, antes. E, e depois, a única questão, a minha única crítica com este, com este novo, com este novo formato é a questão de que eu acho que este formato agora depende mais de sorte do que o antigo. Porque o antigo, na fase de grupos, tinhas 3 adversários e tens sempre os jogos em casa e fora, como toda a gente sabe que é o formato que existe há muito tempo. Neste formato, é um bocado de sorte, porque depende de qual é o adversário que calha. Porque imagina, calha uma equipa relativamente forte em casa do pote 1, porque são 2 equipas de cada parte, não é, de adversários. E calha-te uma equipa relativamente forte, por exemplo, calha-te o Real Madrid em casa, podes sempre perder com o Real Madrid em casa, e depois vais ter de jogar contra outra equipa do pote 1 fora, independentemente de quem seja, a partir de ser uma equipa forte. E depois pode acontecer a mesma coisa no pote 2, não é? Podes ter uma equipa muito forte no pote 2, que há algumas equipas que são pote 2 que, na lei, em termos futebolísticos, nós sabemos que não são. Tem muito a ver com exato, os rankings das próprias equipas, e as suas performances na Europa. E se esse adversário for em casa, também é sempre um bocado complicado. Eu acho que agora depende um bocado mais de sorte. Depende a que campos é que vais e depois dependendo dos estágios, dependendo das viagens, os jogadores estão mais ou menos cansados.
há estádios que são muito mais difíceis de jogar fora, não é? Há massas adeptas que viajam muito bem, não é? Que depois vão jogar em tua casa e estádios quase que nem sente que é um jogo em casa, por exemplo. Portanto, essas questões aqui ficam muito mais partidas e isso também para o adepto é fantástico, para os clubes, se calhar não é? Porque havia um sistema muito mais confortável antes de jogo em casa e fora. Eu sei que vou jogar em casa e sempre vou jogar fora com o mesmo adversário e depois há sempre uma melhor preparação para o segundo jogo, independentemente de ser casa ou fora, porque já se tem questões do primeiro jogo. Aqui é tudo muito mais partido. Em termos para os adeptos é fantástico, né? Temos muito mais jogos importantes mais cedo, Jogos ou grandes, seja, exato. Um Liverpool exato. Real, por exemplo. Por exemplo, era Mas muito sobre isso que difícil ver dizias, um Liverpool Real ou um Manchester City e Barcelona, claro. por exemplo, em novembro ou em outubro. Exatamente, mas sobre isso que dizias, ou seja, coloca-te também um bocadinho mais em pé de igualdade, porque antigamente tinhas a questão das equipas do pote 1, por exemplo, só jogarem com os potes abaixo, apesar de haver sempre equipas do pote 2 muito fortes. E hoje em dia toda a gente joga contra equipas teoricamente dos mesmos potes, portanto, Uhum. acho que há aqui Sim, potencial. Eu vi muitas pessoas a queixarem-se, portanto, a falarem do facto de, apesar de ter havido muita emoção, e, por exemplo, o City era uma equipa que poderia ter ficado fora, o próprio Real Madrid houve ali uma altura em que estava mais tremido, de todas as equipas teoricamente mais favoritas terem passado, mas eu acho que as pessoas estão-se a esquecer que existe uma fase adicional. Por exemplo, com este formato, tu tens agora esta semana a decorrer City-Real, não é? Ou seja, ou o City ou o Real, um deles não vai aos oitavos. pois é. Portanto, era o É equivalente a não como, ter passado a fase de grupos do formato anterior. Portanto, se tu pensares por este molde, por este prisma, exa- é uma diferença exato. grande e vão ver muito E- mais Mas, mas, surpresas. mas apesar de ser fantástico para os adeptos, eu não sei se isso é assim tão bom para o futebol em si, porque ter uma equipa como o City, que apesar dos apesares e apesar de estar na fase que está, tu teres uma equipa como o City ou como o Real Madrid não estar presente numa fase mais avançada de Champions, só a Champions é que sai a perder com isso. Apesar de que nós temos o gosto, né, o mimozinho, a sobremesa de poder experienciar esse jogo, mas não ter uma dessas equipas, ou ter uma dessas equipas a cair muito cedo, se calhar não é a melhor coisa. Se calhar não é a melhor É coisa. sempre uma faca de dois gumes, né? É sempre aquele Sim, misto dos dois. é sempre aquela questão, né? Exato. Claro. Ok. Fora futebol, muito se jogou, muito se fez nas últimas semanas, não é? Temos aqui alguns tópicos também para falar fora isso. Eu gostava de dar uma palavrinha ao handball nacional. Já não é um tópico desta semana, mas ainda assim dar uma palavrinha. Portanto, o handball português está completamente de parabéns. Quarto lugar no Mundial. Mês de janeiro é sempre mês de competição grande no handball, portanto, existem europeus de 2 em 2 anos e mundiais de 2 em 2 anos, portanto, no ano em que não se joga mundial, joga-se europeu. Portanto, para os fãs de desporto, janeiro é sempre mês, para além de NFL, que também vamos falar daqui a bocadinho, é sempre mês de handball. Portanto, a melhor classificação de sempre. Nós temos uma geração incrível. Nós tivemos uma grande geração no final da década de 90, início de 2000. Conseguimos ir a algumas fases finais, nada a ver com o que atingimos nesta, mas conseguimos ir a algumas fases finais e a verdade é que depois tivemos mais de 15 anos sem ir a uma fase final, isto de europeus e mundiais, e tendo em conta que existem fases finais todos os anos, ficares de fora durante mais de 15 anos é significativo, e a verdade é que tu tens uma geração incrível, portanto, conjuga aqui jogadores mais velhos, como o Rui Silva, que é um jogador que eu acho impressionante. Eu que tenho uma paixão por playmakers, e por pessoas que estudam o jogo, o Rui Silva é um jogador que em todos os timeouts fala como se fosse um treinador dentro de campo. Portanto, é incrível. Tiveste o Iturriza também, de uma geração se calhar um bocadinho mais acima, o António Areia, e depois os miúdos desta geração que galvanizam a equipa, os irmãos Costa, o Kiko, o Martim, o Salvador, que faz um Mundial espetacular, portanto está completamente de parabéns, quer do lado defensivo, mas também com algumas situações de contragolo, que ele é fortíssimo, e também no ataque a contribuir em bastantes vezes. Tiveste o Luís Frade, que é um jogador que joga no Barcelona, portanto, na melhor equipa do mundo. E a verdade é que é sem dúvida de destacar. Portanto, o handball português está a fazer um trabalho incrível de formação. Alguns destes miúdos que agora já jogam como homens foram vice-campeões europeus em 2022. Eu tive a oportunidade de estar na final em Matosinhos, que perdemos contra a Espanha. Nesta equipa estavam o Martim, estava o Kiko, estava o Rema, guarda-redes, o Brandão também.
e vê-los já neste nível é uma coisa que todos nós esperávamos, mas se calhar a curto prazo, tu vês, por exemplo, o Martim, que foi o melhor marcador do último europeu no ano passado e agora a estar no set ideal, o Kiko a ser eleito para melhor jogador jovem, pá, é impressionante e sem dúvida que acho que orgulha todos os adeptos do desporto português. Na tua opinião, qual é que tu achas que é o teto do Francisco Costa? Epá, quando tu vês aquela magia que ele faz, um jogador de 19 anos, não há menos do que o melhor jogador do mundo, mas é preciso ter um bocadinho de cautela sempre com isso. Uh, É achas, é achas preciso, mesmo? é assim, é um bocadinho, ele é, portanto, lateral direito, talvez os dois melhores jogadores do mundo atualmente também sejam dessa posição. O Gitzel, que está num nível estratosférico, é talvez dos jogadores, e nós que acompanhamos vários desportos, talvez dos jogadores mais fora da curva, mais acima dos seus pares. Portanto, do mundo, quando falamos em comparações entre desportos, e depois tens o Dicamem, que do ponto de vista físico é impressionante. Um, é um bocadinho difícil projetar o Kiko em 1, 2 anos a estar ao nível principalmente do Gitzel. Agora, pode acontecer, ele também tem tido uma evolução espetacular. Eu acho que o teto do Francisco será tão maior quanto ele conseguir evoluir na defesa. Ele sempre foi um bocado menos um a defender, ele e o Martim, o que obrigam constantes trocas defensivas, ao contrário, por exemplo, da Dinamarca, que consegue manter muitos dos seus jogadores ofensivos na defesa e manter aqui uma estabilidade tática um bocadinho diferente. Eu acho que quando ele crescer desse ponto de vista, eu acho que vai ser aqui um salto em frente que ele pode dar na evolução dele. Pá, mas o teto é. Ninguém nos impede de sonhar, não é? Resta saber quando é que ele Claro. sai do Sporting, não é? Para onde é Isso que que eu ele ia irá? perguntar. Para Isso que onde eu é ia que ele perguntar, irá? qual é que seria a tua perspectiva, ainda mais depois desta exibição que ele teve pela seleção? Provavelmente deverá haver vários interessados e ele terá algumas propostas, não sei se numa janela curta, mas calhar dentro de alguns meses, alguma coisa, poder de facto enveredar para outros palcos. Não? Dar aqui o salto. Sim, é assim, eu acho que ele, e ele também já falou disso em entrevistas, ele tem o bichinho da Bundesliga e qualquer jogador de handball tem, portanto, para quem não está tão por dentro, a Bundesliga é um bocadinho a Premier League do handball. Há algumas equipas que estão um bocadinho tapadas, ou seja, por exemplo, o Fuchs Berlim, que é uma das melhores equipas, não faz muito sentido ele ir para lá porque está lá o Gitzel, não é? Portanto, Sim. é preciso perceber aqui um bocadinho onde é que ele vai encaixar. O Barcelona, que é a melhor equipa do mundo, e onde há o Luís Frade, tem o Dicamem também, portanto, não sei muito bem onde é que ele pode encaixar. Acho que ele acrescentaria a qualquer equipa do mundo. Acho que ele quis ficar no Sporting. O Sporting também é um projeto, e de certeza que em episódios futuros podemos falar do projeto do handball do Sporting, que é um dos projetos esportivos que melhor trabalha em Portugal. E este ano que joga a Champions, portanto, é o primeiro ano em que ele realmente está a ter a competição europeia de mais alto nível. Eu acho que ele quis ficar este ano. Vamos ver como é que será para a próxima época. Eu acredito que talvez para a próxima época ainda fique, mas acho que depois disso é a altura de dar o salto. Ele ainda é muito novo, tem 19 anos, sei com 21, se calhar está no ponto perfeito para dar o salto e obviamente que ter também essa competitividade semana após semana, num nível, portanto, um bocadinho mais alto. A Liga Espanhola, o Barcelona é muito dominante, mas na Bundesliga principalmente, acho que era aqui vantajoso para ele e sem dúvida que permitiria também dar o salto a esta equipa de Portugal. Quanto mais jogadores colocar fora, melhor. Nós atualmente temos o Frade, que é o único jogador que joga numa equipa de Tier 1, digamos assim, a nível europeu. Portanto, vamos ver se conseguimos meter mais e esta equipa só tem por onde crescer. Uhum. Esta nota aqui do handball foi um misto de o meu contra-ataque de desporto da semana e a minha menção honrosa e de prestar aqui a devida homenagem aos nossos jogadores. Eliezer, o que é que nos trazes esta semana? Ah, esta semana o meu tema de contra-ataque de desporto, né, de fora futebol, ahm, será feita uma homenagem a um grande jogador de ténis, ou um jogador que está-se a tornar um grande jogador, né, o jovem Sinner, não é, que tem sido Italiano. fenomenal, exatamente, tem sido fenomenal, fenomenal. E escolhi falar dele porque, pronto, tanto eu como tu, André, nós que seguimos vários desportos, adoramos
não é homenagear e falar aqui dos grandes, né, dos GOATs ou dos futuros GOATs ou das jovens promessas, das histórias. Eu acho que o Sinner transformou-se. Sempre foi um jogador diferenciado, de certa forma. Sempre teve uma técnica muito elevada. É um jogador com uma accuracy muito alta, não é? Uma precisão muito alta em tacadas. Mas no último ano ele deu um salto. Ele deu um salto muito grande. Ele tem um serviço não propriamente fraco, mas tinha um serviço não dos mais fortes. Ele pôs Não alterou. acompanhava o jogo dele, não é? Ou seja, o serviço se calhar Exato, não acompanhava o resto do jogo exato. dele, do Não jogador. era, não era exatamente, era uma coisa se calhar não dos melhores. Ele mudou esse serviço, ele trabalhou nisso e essa mudança fez sentir o ano passado, não é? Fez sentir o ano passado, para quem estiver interessado, basicamente ele tinha uma stance mais em platform, em que o jogador tem os dois pés assentes no chão, com as pernas afastadas, como por exemplo servia o Federer. Né? Se quiserem ver um motion, né? O Federer servia assim. E ele mudou para uma pinpoint. Pinpoint é basicamente quando o jogador mete em bicos de pés e está com os pés juntos. Um jogador, por exemplo, disso é o Murray. Por exemplo, o Murray, se não estou em erro, tinha uma pinpoint um serviço em pinpoint com a posição dos pés. E isso, ou seja, faz um efeito mola maior, ou seja, o jogador ganha uma impulsão quando a bola está no ar, para depois fazer a atacada de forma mais forte. Também depois acaba, são estilos, os jogadores, né, fazem o que lhes convém melhor, e o Sinner fez essa alteração e isso acabou por se traduzir. Os números dele catapultaram de forma absoluta e absurda o ano passado. O recorde dele em 2024 foi de 74 vitórias e 6 derrotas, Significativo. que ganhou dois Opens, não é? Que é a Austrália e dos Estados Unidos, e voltou a revalidar aqui a vitória do Open da Austrália deste ano, 2025. Ou seja, esta forma está-se a traduzir para este ano. Não é? Teremos aqui um novo especialista Fala-se em piso duro. Exato, exatamente. Fala-se aqui de uma conversa e há sempre várias comparações em termos mesmo até técnicos com o Novak Djokovic, dele. E mesmo a própria frame de corpo, assim, um bocado mais, não muito forte, não muito compacto, mas assim, um bocado mais lento e com os membros um bocado mais, e ele até mais alto que o Novak, não é? Exatamente. Um, pronto, dar aqui o espaço, o palco para se falar disso, né? Para enaltecer aqui a boa forma do jogador e para mostrar o quão ansioso estou e acredito que estamos todos os amantes de desporto, principalmente quem segue o ténis, para saber até onde é que ele vai. Ele agora está em conta em primeira posição do ranking. Em termos de percentagens de vitórias, por causa do ano passado dele, ele agora está com 77% das vitórias dos jogos dele. Está com 19 títulos. No ano passado, não disse, ele ganhou 8 títulos, só o ano passado, além dos dois Opens. São números muito parecidos com o do Carlitos, não é? São Exatamente, números era isso muito que eu te ia parecidos com o do perguntar. Ou Carlitos. seja, nós no ténis, e nós Exato. somos muito sortudos, porque Uhum. acompanhamos aqui grandes ícones do desporto, portanto, em vários desportos, mas no ténis em particular, Exato. tiveste aqui três grandes nomes, portanto, os três Exato. maiores de sempre, contemporâneos, e nós podemos acompanhar com grandes rivalidades. Exatamente. Achas que esta rivalidade, Alcaraz-Sinner, tem aí ponta para se pegar para os próximos anos? Achas que há potencial? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que, pronto, eu vou ser sincero, o ano passado, de certa forma, eu ficava com um bocado receoso que se calhar o Sinner fosse ser um bocado one hit wonder, não é? Ou seja, todos os jogadores têm um teto e ele podia simplesmente estar a jogar ao mais alto do seu nível o ano passado e depois ter uma regressão à média. ah, Pelo seu ténis. Não parece, não parece. Acho que esta forma veio para ficar, e espero bem que sim, porque o ténis há um claro discípulo destes três, não é? Dos três grandes, não é? Não é que eu digo que é o Cerberus, não é? Que é o cão das três cabeças, que são os três grandes do ténis. Do Cerberus, que é o Alcaraz, não é? O Alcaraz está claramente acima de todos os jovens que estão a surgir agora, e não são jovens mesmo jogadores que até diria já estar no seu prime, não é? Como Zverev, Medvedev e etc. O Alcaraz tem mais talento e se calhar, não se calhar, à data já pode-se dizer que é mesmo melhor jogador do que eles, e sempre ficou um bocado aquele gostinho de, ok, será que ele vai dominar o desporto por completo? Não é? E agora com este crescimento do Sinner, se calhar
vamos ter aqui uma disputa entre dois jogadores. O Alcaraz, ironicamente, tem menos títulos do que o Sinner, tem 17. Não tem, o Sinner está com 19, mas o Alcaraz tem uma porcentagem de vitórias maior, tem E mais 79%. grandes slams, né? Tem quatro, enquanto o Cine tem três, Sim, exatamente, também a questão dos mais grandes, dos grandes slams. que sabemos que conta muito, né? Exato, No, exato. no ténis. Depois há aqui a questão da conversa da rivalidade que faz-me lembrar aquela frase icónica do Joel Embiid, que ele diz quando lhe perguntam sobre os Celtics, em que perguntam sobre a rivalidade com os Celtics, ele diz que não é uma rivalidade porque os Celtics ganham sempre. Ganham Aqui sempre. com o Sinner, não sei se é bem uma rivalidade porque tendencionalmente o Alcaraz tem ganhado sempre. O ano passado o Sinner tem 6 derrotas e metade delas é para o Alcaraz, não é? Três seguidas, né? Portanto, agora o Exato. Cine ganhou o último, mas o Alcaraz tinha ganho três seguidas. Sim, mas esse último não conta porque foi mais uma exibição, não Exibição foi aí um na Arábia jogo, Saudita. não foi Sim, um sim, jogo, sim. foi uma exibição, não conta bem para o head-to-head, não Claro, é? claro. O Alcaraz está a liderar 6-4 no head-to-head em jogos oficiais. Mas pronto, ou seja, é muito curioso que provavelmente ele, se calhar, o Alcaraz possa ser ali o kryptonite do Sinner, não é? Porque quando se vê um jogador que num ano inteiro calendário perde apenas 6 jogos, metade deles é para o mesmo jogador. Claro, é Se bem que significativo. há um dos jogos que o Sinner estava doente e se calhar isso compensou um bocado para a derrota, se não teve, foi o jogo deles na China. Foi o segundo jogo que ele estava doente, ele não estava a 100%. mas pronto, mas perdeu a mesma e pronto. É algo a estar atentos, é algo a estar atentos aqui para este ano. São os dois top do mundo, né? Primeiro e segundo lugar. Vamos ver agora nos próximos torneios como é que isso vai se desenrolar. Sem dúvida. Há temas que nós sabemos que eventualmente vão voltar à baila, não é? E nós sabemos que Claro, este tema claro. certamente voltará à baila. Claro. Falaste em estar atento. Ontem o mundo esteve atento. O mundo costuma estar sempre atento ao que acontece uma vez por ano, mesmo quem não acompanha. Nós estamos a gravar isto aqui na segunda-feira. Ontem foi dia de Super Bowl, noite de Super Bowl, all-time show de Kendrick Lamar. Uma Incrível. derrota pesadíssima para o Mahomes. A E pergunta que eu te poderei. faço é: quem é que ficou mais maltratado ontem? O Drake ou Patrick Mahomes? Eu acho que foi o Mahomes. O Drake já sabia que ia ficar maltratado a partir do momento que Exato. o Kendrick recebeu o convite para o Super Bowl. O Mahomes é que não estava à espera. É que não estava Já tudo à falamos um espera. bocadinho do que é que estava em causa, ok? Aqui, se calhar, antes de falarmos aqui um bocadinho, pode haver pessoas que não acompanhem tanto, falaram aqui um bocadinho do que é que estava em causa. Portanto, de um lado, Kansas City Chiefs, atuais campeões, atuais bicampeões, na verdade, com possibilidade de fazer aqui um título inédito, portanto, um tricampeonato inédito. Do outro Uhum. lado, Philadelphia Eagles, que tinham jogado contra eles há 2 anos, portanto, o primeiro destes possíveis três foi justamente sobre os Eagles. Sabemos que também uma personagem marcante destes jogos do Super Bowl e da NFL em geral nos últimos tempos é o Travis Kelce, né? Portanto, o Oh, companheiro pensei da Taylor Swift. pensei que ias dizer que uh, era a Taylor Swift. sim, sim, a Taylor Swift. O irmão dele, que jogava nos Eagles, este ano já não jogou porque se reformou. Portanto, estava aqui um bocadinho em causa isto, portanto, a possibilidade de história. Sabemos que existe um nome incontornável da NFL, que é o Tom Brady, e fala-se da possibilidade do Mahomes o igualar. A verdade é que o início de carreira do Mahomes, portanto, quando olhamos para a idade que ele tem e para a idade que o Tom Brady tinha à data, o Mahomes tem um currículo superior, Melhor. portanto. Superior, Agora, o sim. Tom Brady tem uma longevidade que sabemos que é muito ímpar nos desportos. Portanto, basicamente era isto que estava em causa. Agora, passando um bocadinho aqui para o jogo, como é que tu viste o jogo de ontem? O que é que tu achas que explica esta surpresa? Eu acho que é preciso começar por dizer. Eu tenho que parafrasear um analista desportivo que eu gosto muito, que é americano, que chama-se Brett Coleman. Ele tem um canal no YouTube, também tem um podcast, chama-se Bootleg Football. E ele tem uma frase que eu achei que é muito interessante, que ele disse que é: o teto de uma equipa é definido pelo quarterback e o chão da mesma equipa é definido pela linha ofensiva. Ou seja, não interessa Guerra das o quão trincheiras. alto é o teto,
se eu não tiver um chão, não interessa. Certo. E eu posso ter um chão muito bom, muito sólido, mas se o teto for raso, não vou muito alto, não tenho uma grande vista, se calhar. Não vou muito além. E eu acho que este Super Bowl demonstrou que todos os quarterbacks, por mais aliens que eles sejam, também são humanos, não é? Eu acho que este Super Bowl explicou, e não só este, como também a outra derrota dos Chiefs, que por acaso os Chiefs só ganham ou têm derrotas pesadíssimas. Basicamente é isso. Contra os Bucks, né? Contra os Buccaneers. Sim, contra os Buccaneers, exatamente, que perdeu, ironicamente, para o Tom Para o Tom Brady. Brady, exato. Para o Tom Brady. Eu acho que estes dois, esse Super Bowl demonstrou, mesmo que aquele Super Bowl tinha demonstrado, que também podemos fazer um exemplo ainda mais atrás para o Super Bowl de 2000 da época, depois da época histórica de Tom Brady de 2007, que, a olhos de muitos, é a melhor época de um quarterback de sempre. Não é em que os Patriots vão invictos até o Super Bowl e depois perdem no Super Bowl. E a nível coletivo Ah, também, fortíssimo. exato, exato. Era uma equipa fantástica, se calhar a melhor equipa de todos os tempos em termos de elenco. O que pode-se mostrar nesses três Super Bowls que eu estou a falar é que todos os quarterbacks são humanos. E se um coordenador defensivo ou se uma equipa ou se a linha defensiva conseguir fazer pressão ao quarterback e ele começar a ver fantasmas, o teto do mesmo baixa. E ele deixa de ter a sua cadência natural e deixa de fazer a sua progressão natural do jogo e passa quase que a fazer uma espécie de sapateado a dançar dentro do pocket e depois a coisa vai um bocado pelos ares. E eu acho que isso foi um bocado óbvio, não é? O Mahomes, o que dá para retirar do jogo de ontem é que o Mahomes foi humano. Sem dúvida. E se calhar das muito poucas vezes na carreira dele foi humano. Exato. Hum, Mesmo durante a época em que ele muitas vezes era humano durante 3 períodos, sabíamos que ele chegaria ao último Sim, período e não seria, exatamente. Exatamente. e seria transcendente e conseguia resolver os Chiefs. A verdade seja dita, e Exato. apesar de terem tido a bye week e terem ficado em primeiro, foram sempre aqui alvo de alguma instabilidade ao longo da época, algumas Sim, incertezas. Portanto, houve sim, sempre uma duvidazinha a pairar e essa dúvida era sempre dissipada com eles têm o Mahomes, portanto o Mahomes no claro, último período pode decidir, ou em claro. momentos decisivos pode decidir, e ontem a verdade é que nem chegou a isso, porque eu não sei qual é que foi o momento em que tu estavas a ver o jogo e percebeste os Chiefs já não lá vão. Eu acho que foi na interseção do Cooper de Jim, sinceramente, que isso me veio assim um bocadinho à cabeça, porque mesmo quando eles começaram a perder, eu achava que ia acontecer o inevitável. Uhum. Mas a verdade é que ontem nem houve chance de ele resolver no último período, porque o jogo já estava completamente resolvido. Eu até acho que o resultado depois acaba por ser enganador. O resultado teve Não é? 40-6, portanto, eu acho que é um Uhum. bocadinho equivalente. Eu É, estava a falar com um colega meu e estava a dizer: eu acho que é o equivalente no futebol a uma equipa estar a ganhar 5-0 e depois outra a marcar 2 golos aos 90 e ficar sim, 5-2, mas o resultado sim, foi um bocadinho enganador. Eu acho que é um bocadinho por aí. Tu falaste também da equipa do Tom Brady, daqueles Patriots. Um fato curioso é o facto dos Eagles, portanto, terem agora interrompido este repeat e também na altura em 2018, portanto, quando ganharam o primeiro título, portanto, os Patriots ganharam em 2017 e viriam ganhar em 2019, portanto, pararam a meio um possível repeat, portanto, os Eagles tecnicamente interromperam aqui dois possíveis repeats. Mas o jogo tem aqui muito que se lhe diga, infelizmente também não temos tempo para entrar em todos os detalhes do exato. jogo. Eu acho que em relação à parte da linha, eu tinha falado também muito da questão da linha ofensiva dos Eagles. Eu acho que isso poderia ser um fator. O tempo que eles dariam, portanto, ao Jalen Hurts para processar o jogo. Sabemos que a linha ofensiva dos Eagles é muito dominante e viu-se isso nos jogos anteriores. Eu achava que esta guerra das trincheiras seria mais nesse lado, e se a linha ofensiva dos Eagles realmente ia conseguir aguentar, eu acho que se calhar o jogo definiu-se mais na outra guerra e ia pedir também que falasse aqui um bocadinho, se calhar, sobre isso. Sim, foi mais a questão, pronto, os Chiefs, costuma dizer-se em futebol americano que nos playoffs. E pode-se também usar isso, se calhar, para outros desportos coletivos, que é, por exemplo, no futebol, na Liga dos Campeões, em fases mais avançadas, depois dos quartos de final, por exemplo, que os adversários já começam a ter um nível muito alto, ou, por exemplo, na NBA, nos playoffs também, ou própria MLB, etc. Mas na NFL diz muito que os pontos fracos das equipas serão exacerbados nos playoffs, não é? Sem dúvida. E é uma coisa que os Chiefs, temos de admitir um bocado, que os Chiefs são um bocado uma equipa de remendo. Mas eles conseguem ser uma equipa de remendos porque lá está, tem o Mahomes. Claro. E,
E eles já há uns anos que vivem um bocado com isso, de ir remendando de, ok, há uma baixa deste lado, nós adaptamos outro jogador a isto, não é? E acabam por não realmente, às vezes, resolver o problema pela sua raiz, pela sua As íntegra. baixas, por exemplo, nos receivers, é um Exatamente, exemplo disso. exatamente. Exatamente, por exemplo, eles têm baixas nos receivers com a lesão do Hollywood Brown no início do ano e vão buscar o DeAndre Hopkins e o próprio Hopkins, se formos a ver, ele não é propriamente muito usado. Falava-se muito do facto da idade avançada e do facto de ele se calhar estar a ser poupado para os playoffs. Nos playoffs também A não teve, própria escolha do não teve muita Worthy utilização. dá um bocadinho a sensação que é para ir buscar uma arma em profundidade que tiveram no Exato, passado e que perderam e que todos sim, sabemos quem é que é. Portanto, claro, estamos a falar de um dos melhores receivers da liga. Para quem não está a par, claro. que saiu dos Chiefs há um par de épocas. Portanto, Yeah. isso que o Eliezer dizia, portanto, sempre aqui um bocadinho a tentarem encontrar as soluções dentro da Exatamente, escassez. exatamente. Exatamente, e a questão de linha ofensiva foi muito por aí, ou seja, já no Super Bowl que eles perdem contra os Bucks, em 2020 é exatamente por causa disso, não é? É por causa da linha ofensiva que estava cheia de lesões e a culpa não foi propriamente dos Chiefs, não é? Tiveram azar, acontece, não é? Há baixas e isso faz parte do desporto, infelizmente, as lesões fazem parte. Claro, E eles depois renovam por completo a linha ofensiva e agora neste ano acabam por ter outra vez o mesmo problema, que era um problema que já vinha desde a regular season. Na NFL, infelizmente, as trades não são como na NBA, não é? Não é como se houvesse essa questão da trade, vamos fazer uma trade e vamos buscar um jogador para isto. Às vezes acontece, mas não é muito raro e é mais normalmente difícil. não há muitas trades a meio da época, costuma ser antes, não é? É um desporto muito mais complexo, não é? Aprender o playbook e Claro. etc. É sempre muito mais difícil o jogador entrar a meio do ano. E os Chiefs acabaram por usar o Joe Tooney, que é um guard, não é? A tackle. E isso foi, acho que acabou por ser o checkmate. O Joe Tooney é um guard muito forte, é um guard muito bom, é se calhar dos melhores guards da liga. Não se calhar, é de certeza dos melhores guards da liga. Ele seria muito importante no miolo para poder travar o Jalen Carter, que à data pode-se dizer que é o melhor defensive tackle da liga, não é? O próprio Aaron Donald, que é o mítico Aaron Donald, já falou que ele vai ser o substituto, não Exato. é? E o Jalen Carter acaba por ser movido para tackle, e isso faz com que o miolo deixe de ser tão reforçado e ele próprio também enfraquece uma posição de tackle, ainda mais do blind side, que é o lado esquerdo, que o quarterback não vê, não é? Porque o Mahomes é destro, então ele está de lado. Um, e a prova disso foi exatamente a segunda interception que o Mahomes atira, não é? Em que o Sweat faz um bull rush, não é? Um bull rush é quando o jogador empurra o edge rusher, não é? Que é o apressador do passe, empurra o jogador da linha ofensiva no peito, de forma a quebrar o pocket para o quarterback sentir-se mais pressionado. E fê-lo tão bem que o próprio Joe Tooney cai quase que por cima do Mahomes, o Mahomes desequilibra-se e larga mal a bola e acaba por fazer a segunda interception. Tu falaste sobre a questão do jogo de ontem, quando é que eu vi que o jogo tinha parado, eu diria até foi antes da interception. Eu acho que a interception foi o checkmate, obviamente, mas antes disso eu já não estava muito confiante. O jogo estava 10-0, a interception meta 17-0, exatamente. Uhum. Depois há a segunda interception, exatamente, que depois faz o 24-0. Exato, E aí pronto, né? e aí pronto, sim. Mas eu acho que no 10-0 já quase que dava o indicativo que era muito difícil. Era muito difícil, não propriamente porque o Mahomes não é capaz, até porque ele já o fez isso. O primeiro Super Claro. Bowl que ele ganha, ele recupera todos os jogos de uma vantagem de dupla. E 10-0 é De, super de- recuperável, né? 10-0. Por acaso não é assim tanto, não é? Porque O podemos, Mahomes é o não, único quarterback. podemos estar aqui a falar para público que não percebe e que acho que 10-0 é o Benfica Nacional de há uns anos atrás. Era uma distância recuperável no futebol Não. americano. Atenção. Não, sim, Em o contexto 10 de é Super Bowl é recuperável. um bocadinho Sim, mais difícil, o mas 10 era recuperável. Em futebol americano, o 10-0 é recuperável, é difícil, é difícil. Se calhar é o mesmo que se calhar no futebol estar a perder por 2-0. Ou seja, é recuperável, mas não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Não é um 0, se calhar como se fosse um 2-0 no um e futebol. meio. Se calhar 2,5, talvez. Porque é mesmo complicado. Só que o Mahomes, lá está, sendo o alien de que é que nós já falámos, ele é o único quarterback na história da NFL que tem um recorde positivo. Perder
mais por 10 pontos ou mais, o que é extraordinário. E o segundo jogador com isso está, sei lá, tem tipo 30% e ele tem mais de Léguas de 50%. distância, sim. Exato, há léguas de distância. Só que lá está. Só que depois esta equipa dos Eagles é diferente. E eu acho que o 10-0 eram completamente diferente por causa da questão das sensações. As sensações de jogo não estavam a ser muito boas. Não é como se os Chiefs tivessem feito alguma coisa ofensivamente. Tanto que há dados estatísticos, por exemplo, os Chiefs não passaram da linha do meio campo até o terceiro período. Os Chiefs não. Os, os Chiefs, os Eagles têm mais sacks no jogo do que os Chiefs têm first downs, por exemplo. É ridículo. Ou seja, os Chiefs em termos de sessões estavam muito fracos, estavam muito mal. E apesar de estar só 10-0, eu acho que não me estava a dar assim muita expectativa. Assim que ficou 10-0, eu senti que se calhar não seria a mesma coisa, e até porque o Nick seria nenhum treinador diferente, e os Eagles são uma equipa diferente, e eles já jogaram contra os Chiefs. Tipo, ou seja, há aquela. E eu acho que são uma equipa que não estavam com aquele receio que normalmente os Ravens têm, os Bills têm, de jogar contra os Chiefs, não é? É um bocado diferente. Né? E acabam por haver depois momentos, a meu ver, chegam a ser um bocado constrangedores do quanto tu estás à espera de um jogo equilibrado, é um Super Bowl, Sim, é o culminar de uma sim. época, estás à espera de um jogo disputado até ao fim e a incapacidade que tu dizias de ganhar um first down, de completar um passe, de fazer uma jogada, estava. Uhum. E tu veres Sim. um jogador como o Mahomes, e não só, mas um jogador como o Mahomes, que nós estamos habituados a que consiga desenrascar e a consiga fazer um truque de Uhum. magia do nada, a não Uhum. conseguir fazer em jogadas mais simples. Sabemos que o porquê, já falámos aqui um bocadinho sobre isso. Houve momentos Uhum. em que foi constrangedor. Há uma imagem em que filmam a sideline dos Chiefs e estão todos em fila. Exato, Epá, e sim. aquilo parece, Yeah. parece um Yeah, funeral, yeah, portanto, yeah, estão com uma cara. yeah. Pois é, o Portanto, Mahomes, o Mahomes, o Mahomes foi mesmo humano. O Mahomes foi humano. Pode-se dizer que há uma sec em que ela acontece em que ele sobe o pocket, não é? Porque normalmente o que costuma acontecer muitas vezes em pass protection, quando há o snap, ou seja, quando a jogada começa, é o quarterback que faz um five-step drop. Normalmente os drops são sempre em ímpares, ou é seven ou five step, por exemplo, ou também pode ser three, mas pronto, ele faz o para trás, que é para dar tempo aos receivers de ganharem espaço, né, de correrem as suas rotas. Os tackles empurram os edge rushers para fora e depois o quarterback sobe no pocket. Também é uma forma de ganhar balanço para depois poder atirar a bola mais longe e com melhor força e precisão. E é uma jogada em que ele não tem necessidade de subir o pocket, mas ele sobe o pocket à mesma e ele vai para cima da seca, não é? Ou seja, era notório, isso é um erro simples, isso é um erro banal, é um erro claro. básico, ou seja, não estava, o jogador já não estava mentalmente no jogo. Era claro, claro, era claríssimo. Sim. E, e achas que o facto dos Dallas Mavericks, equipa do Mahomes, e aproveito para fazer aqui a ponte para o nosso, para o nosso próximo tópico. Portanto, sabemos que o Mahomes é um Ele grande estava adepto triste, ele estava triste. dos Dallas Mavericks. Ele podia Estava estar triste. triste aqui com a troca do Doncic. Portanto, na semana passada houve a troca, vou-lhe chamar do século, que leva o Doncic para os A Lakers, troca da história. leva o Anthony Davis para os Mavericks. Um, Acredito que não tivesse no bingo card de ninguém para 2025 que isso acontecesse. Eu, quando acordei e vi a troca, eu achei que era bug, que era erro, que Eu estavam também. a gozar, não fazia sentido. Tinha centenas de mensagens no grupo por responder. Portanto, achas que teve um bocadinho a ver? E o que é que achas, agora falando um bocadinho mais a sério, o que é que achas que essa troca pode significar aqui para os Dallas Mavericks e para os Lakers? Eu acho que a troca. Eu, eu percebo o ponto de vista do Nico Harrison. Eu percebo o que ele quer dizer. Eu Eu percebo percebo a quando já tens mensagem. quatro shots de absinto. Uh, de- Imagina, vamos sendo honesto, mas agora a sério, eu percebo. Eu consigo entender o que ele quer dizer. O facto da questão da condição física do jogador não ser a melhor, o facto do jogador ter uma postura extracampo diferente do que normalmente os americanos estão habituados. Porque eu acho que depois isto Exatamente. pesa muito a questão cultural. Eu acho Uhum, que, por exemplo, a postura que os jogadores como o Jokic e o Doncic mostram é uma postura um bocado mais europeia em que eles encaram o basquete não só como uma paixão de vida, mas também como um trabalho e eles uhum. não querem abdicar disso.
ou seja, não quer abdicar de coisas da vida para com isso, que os Claro. americanos normalmente não têm. Os americanos são muito obcecados podemos há inúmeros exemplos, Kobe Bryant, LeBron James, Michael O Jordan. próprio Anthony Edwards é um perfil diferente, em termos de Exato, eles, competitivo, de animal competitivo. exato, exato. E mesmo em termos de conduta, o Anthony Edwards não vai muito pela questão da conduta, do trabalho, Sim, etc. Mas há muito isso. E há muito essa expectativa também, porque culturalmente os americanos têm muita questão de prestar muita atenção à vida pessoal dos famosos, das celebridades, das pessoas profissionais, não é? Ou seja, a pessoa tem sempre de manter uma certa imagem dentro e fora de campo. E de facto e o Doncic não é o primeiro jogador a ter este problema, não é? Já houve a questão do Shaquille O'Neal, podemos falar outro dia, que é a questão do Shaquille O'Neal nos Lakers, com os problemas que teve com o Kobe e com a direção. Então eu consigo perceber o argumento do Nico Harris. O que eu não consigo perceber é a troca. O que eu não consigo perceber é a troca, para sim. ser sincero. Eu E o consigo que eu não perceber consigo o perceber porquê é dele querer trocar. fazer isso, o que eu não consigo Sim, perceber é a troca. Eu acho que a troca não é a melhor, não é a mais inteligente, o Doncic tem 25 ser anos. muito precipitada e pronto, sim. Eu Eu acho acho que que vai um eles bocado por aí. quiseram manter-se competitivos, portanto, quiseram receber um jogador Uhum. do nível do Anthony Davis, e as pessoas também estão um bocadinho a pintar o Anthony Davis como Sim, se claro. fosse, sei lá, um jogador de Sim, fundo de banco. Não, não é a situação, mas sim. eu acho que eles O quiseram Doncic é manter um tão certo bom que nós nível. estamos a falar do Anthony Davis como se ele fosse o Hassan Whiteside. Exato. A questão aqui é que tu, quando Yeah. pensas quem é que são os 3 4 5 jogadores mais valiosos da liga, ou 3 4 5 jogadores que nunca na vida seriam trocados, o Doncic está facilmente nesse top, para além da qualidade, para além de ter levado a equipa no ano passado às finais, um bocado contra todas as expectativas, porque no início dos próprios playoffs, já nem vou ao início do ano, mas dos próprios playoffs não se esperava. Um, a verdade é que ele tem 25 anos, portanto, tem Sim, toda uma carreira ainda pela frente. sim. Sabemos que o Doncic dificilmente jogará como o LeBron até aos 40 anos, porque não é bem o estilo dele, mas ainda assim, pelo menos Ele próprio já disse isso. Ele uns disse 7 isso 8 no anos, podcast claro. do JJ Redick. Ele diz isso. Ele diz que 32, 33. Mas pelo menos uns 7 8 anos de grande nível sabemos que o Doncic te vai dar, não é? Que impacto é que tu achas? Ou seja, o que é que achas que isso muda? E esta troca, nós vamos ter tempo também para falar um bocadinho mais e nos episódios das próximas Uhum. semanas sabemos que vai hoje, à partida, à estreia do Doncic pelos Lakers, depois também vai haver daqui a 2 semanas o jogo, o fatídico jogo entre os Lakers e os Mavericks, está toda a gente à espera que o Doncic marque 70 pontos. Vamos poder falar um bocadinho mais sobre isto, mas falando aqui hoje, rapidamente, também já estamos a ficar um bocadinho sem tempo. O que é que tu achas Uhum. que isto pode originar, portanto, quer para Lakers, quer para Dallas a curto prazo? Eu acho que para os Lakers é fantástico, não é? Os Lakers, de certa forma, estavam numa fase, numa era, não é? LeBron e AD, que de certa forma estava a conduzir-se para nada muito relevante, não é? Um Desde o término, título. se calhar, um bocado esquecível. Ok, que conseguiram o ring, o objetivo foi cumprido, mas ficou assim com um bocado. Soube a pouco nos anos a seguir. E os Lakers, sendo Lakers, não é? Conseguiram sair dessa situação, desse buraco, da melhor forma possível, agarrando, se calhar, um jogador top 3 da liga e um jogador top 3 atualmente e um jogador top 3 se calhar para os próximos 5 6 7 anos. É fantástico para os Lakers. Agora, os Lakers sempre provaram ter a capacidade de poder construir elencos e dar peças às suas estrelas para elas poderem brilhar. Portanto, eu acredito que o Doncic não será diferente. Quanto aos Mavericks, é um all-in, é um all-in. Isto, se estivermos a jogar póquer, isto é um all-in autêntico, até porque o contrato do Anthony Davis acaba mais ou menos na altura do Kyrie Irving, ou seja, eles depois podem rebentar aquilo, bem como quiserem. Eu acho que a troca é um bocado má. Os Dallas deviam ter tido, ou deviam ter conseguido adquirir mais piques para esse Salvaguardar um possível bocadinho o pós. futuro. Exato, para esse possível pós AD Exato. e Kyrie Irving. Mas vamos ver, vamos ver. Em condições normais de temperatura e pressão, eles são uma equipa extremamente competitiva. Eles são uma equipa extremamente competitiva, então podem sempre fazer qualquer Sim. coisa. E nos Isso Lakers há um sim, bocadinho de dúvida também do encaixe. LeBron, Doncic, que não é o encaixe mais claro, óbvio, dois jogadores que claro. precisam de muita bola e um bocadinho as peças à volta. Eles tentaram ir buscar um poste,
sabemos que a troca foi vetada, portanto, Exato. vetada, no caso, pelos Lakers, né? Por causa da questão dos exames médicos. Eu falo em vetar trocas para os Lakers, o pessoal pensa que é Chris Paul. Portanto, falamos aqui da parte médica, mas pronto, vamos também ter tempo aqui para falar um bocadinho mais sobre isso. Em termos desportivos, vamos ficar por aqui esta semana. Fora de desporto, vamos aqui para o nosso segmento final, fora de jogo. Eliezer, o que é que fizeste esta semana? O que é que tens para trazer aqui esta semana, rapidamente, para fecharmos aqui o podcast? Esta semana, aqui no nosso segmento aqui do Fora de Jogo, né, que aqui é um segmento aqui para falarmos de coisas da vida e outras coisas assim, fora o desporto, obviamente que a vida não é só desporto, infelizmente. Exato. Ahm, ah, eu queria trazer aqui uma paixão minha que eu gosto muito, que são filmes, e um novo vício que eu estou a desenvolver aqui com Letterboxd. Para quem não sabe, o Letterboxd é uma aplicação, basicamente é como se fosse uma espécie de rede social para filmes, em que a pessoa pode meter os filmes que já viu, fazer reviews, avaliar, ler notícias sobre filmes, e reviews de outras pessoas, passas a seguir outras pessoas, elas seguem-te, podem interagir e etc. E é fantástico, eu tenho estado a deliciar-me todos os dias com aquilo, vou vendo várias reviews de várias coisas e às vezes até se calhar até inspirando-me um bocado para depois escrever as minhas próprias reviews. E os dois filmes que eu queria enaltecer aqui são dois filmes que foram nomeados, não é? Foram dois filmes que foram nomeados para o Globo de Ouro. O filme que ganhou, que é o Brutalista. Claro que se calhar eu sou um bocado biased, não é? Por ser arquiteto, porque o filme é sobre arquitetura. O filme não é bem sobre arquitetura, mas toca muito nisso, não é? O personagem principal dele é arquiteto, que é uma das melhores histórias que eu já vi alguma vez escritas. É fantástico. Parece que o personagem é real, mas não é completamente fictício. Aconselho a toda a gente, apesar do filme ser extremamente longo, tem 3 horas e meia, mas acho que Uhum. valem de toda a pena. Ao intervalo de 15 minutos, vale toda a pena, é fantástico. E depois também queria salientar aqui a grande performance da vencedora da melhor atriz, de Fernanda Torres, no Ainda Estamos Aqui, que é um filme fantástico também, é uma delícia, é um chocolate autêntico. Eu acho que são filmes completamente diferentes. Um tem uma perspectiva mais, não é? Ou seja, há várias formas de um filme ser bom. Pode ser em tanto de produção, realização, a capacidade a performance dos atores, em termos de enredo, por exemplo. E eu acho que o Brutalista tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, e é por isso que ele é muito bom. O Ainda Estamos Aqui. Basicamente, o Ainda filme em estou si. aqui, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, pois é verdade, pois é, ainda estou aqui. Ahm, eh, em- o filme não é mau em termos de produção, eu acho que é bom, é sólido, mas o que eu acho que faz o filme ser extraordinário é, obviamente, a performance do personagem, não é? Dos personagens. A capacidade de acting é muito forte, principalmente a Fernanda Torres, que é claramente a pessoa que domina por completo o tempo de ecrã. E é muito arriscado. É muito arriscado fazer um filme assim, em que há uma dependência muito grande no ator em si, porque se ela tivesse tido uma performance não tão boa, não tão Icónica. fantástica, se calhar, e icónica, né? O filme se calhar não teria tido o impacto que teve, não é? E é de enaltecer e é de exaltar, é fantástico, é fantástico. Eu também aconselho, é fantástico, Eu é gosto de excelente, tudo é nesse excelente. filme e eu não sou a pessoa mais de filmes do mundo, mas pá, adorei esse filme. Fui ver ao cinema, gosto de tudo, gosto da fotografia. Eu não vou entrar em grandes spoilers, mas há uma cena em que eles estão no café, e tu que já viste o filme bem, vais-te lembrar. Pá, e se calhar se fosse um outro filme, ia haver gritaria e choro e o drama que ela te consegue transmitir só com o olhar, em uma cena em que ela está com a família depois de vários sucedidos, para não entrar aqui em spoilers, opá, e a tristeza que ela te mete, a carga emocional que ela te consegue meter sem abrir a boca, pá, para mim diz tudo. E às É, vezes não é preciso grande gritaria e pois grandes é. Por fireworks, exemplo, pois é, tens razão, tens toda a razão. Tens razão. Eu escrevi mas até isso na minha review do filme, que o filme passa de uma forma muito, muito esquisita. Em termos de produção, não é esquisita, mas é um bocado diferente. É como se fosse uma peça de arte. O filme passa como se fosse uma time-lapse.
é como se fossem vários frames, principalmente o início do filme. Também não vou entrar com muitos spoilers, que é por aí. Ou seja, o filme é quase como uma história contada por frames, em que são demonstrados todas e quaisquer sentimentos e emoções alguma vez conhecidas pelo ser humano. Tudo o que se conhece em termos de emoções e sentimentos possíveis do ser humano estão eh, né, portrayed, estão capturadas naquele filme. Exato, Não só por parte da Fernanda Torres, mas também por parte dos personagens. E isso é extremamente bom. A forma como eles têm os close-ups, em que eles focam na cara do ator, é fantástico, não é? A forma como se fala muito, como tu disseste bem, sem se dizer nada. Por exemplo, eu não vou dar um grande spoiler, mas, por exemplo, para mim a cena mais icónica do filme, para ti qual é que foi? Foi essa do café, não foi? para mim é essa, é. Para mim foi ela a tomar banho. Ok, yeah. Não sei se recordas dessa Sim, cena. sim, sim, sim. Eu, até hoje, eu vou ser sincero, eu acho que um grande filme, para ser um grande filme, é um filme que fica contigo, não é? É um filme que tu vês e tu lembras-te e recordas-te dele no dia a dia e no futuro. E eu, às vezes, quando estou a tomar banho e a esfregar-me no banho, lembro-me dessa cena. Ainda Yeah. me lembro dessa cena. É Incrível, muito yeah. icónica, né? A Sem forma dúvida. como ela está a tomar banho e nota-se uma grande mensagem e sente-se muita coisa naquela cena muito simples, numa atividade super banal que é ela a tomar banho. O filme tem uma carga emocional grande e consegue transportar essa carga para as coisas, eh, portanto, para as entrelinhas do filme, utilizando um conceito do Exato, futebol aqui, para as exato, entrelinhas do exato. filme, sem dúvida. Bem, olha, o meu tema de fora de jogo desta semana é um bocadinho menos deep que o teu. Prende-se aqui a um fator mais culinário, que foi, eu comi esta semana camarão à Brás, receita essa que depois foi brutalmente roubada por certas pessoas deste podcast, que não sou eu. Pá, e eu queria te perguntar, como é que O tu te senhor não sentes? achou. Como é que tu, como é que tu te sentes com reinvenções de prato? Ou seja, tu tens um bacalhau à Brás e do nada há um camarão à Brás, estás a ver? Tu tens um cozido à portuguesa e do nada, tipo, há maçãs de cozido. Como é que tu te sentes com, com esses pratos? Eu gosto, vou dizer, eu gosto. Eu gosto. Eu não sou nada de convenções. Ainda há umas semanas tive uma discussão no curso que estou a tirar com os meus colegas. Estávamos a falar sobre pizza e eles estavam a falar ananás na pizza e etc. E eu vou ser sincero, eu acho que eu tenho a opinião de que é legítimo a pessoa não gostar, mas das pessoas que eu já conversei e alguns dos meus colegas entravam nesse Essa grupo, discussão que a maioria das transporta para 2019. é true. Mas tipo, ananás na pizza, quem diz que não gosta, muitas das pessoas nem nunca experimentaram. Yeah, é mais preconceito, é mais preconceito. Eu, Eu pá, acho que eu é mais curti preconceito, bem. porque não é mau, não é mau. Não acho que seja o melhor ingrediente de todos. Também há pessoas que dizem que é fantástico, tipo, é bom, mas eu gosto, eu gosto. Eu sou uma pessoa de arriscar, eu curto. Por exemplo, eu Ok. faço tudo à Brás. Eu faço tudo à Tudo. Brás. Tanto como a minha própria faculdade, o que tem uma vez, não sei, a tua faculdade também devia ter isto. Tu tinhas sempre o prato de carne, peixe e vegetariano. Nós tínhamos, era sempre alho francês à Brás, era sempre. Tipo vegetariano. Mano, uma vez a minha faculdade serviu como prato vegetariano batata à Brás. Juro-te, eles fizeram batata rena e puseram batata palha. Tipo, foi batata à Brás, o prato Tu vegetariano. curtiste? Não comi, eu comi a carne. Muito bem. Olha, Eu, por esta semana mas, ficamos por aqui. Obrigado ao pessoal que se aguentou até aqui. Para a semana a mais, temos aqui outros tópicos para falar. Ainda não decidimos, porque vamos ver o que é que vai acontecer aí no mundo do desporto. Agradecer a vossa paciência para nos aturar e espero que tenham gostado.